Imagine ser vendido pelos seus próprios irmãos, jogado em uma prisão em terras estrangeiras, e ainda assim se tornar o homem mais poderoso do Egito. Essa é a história de José, uma trajetória inacreditável de traição, superação e um destino surpreendente. Mas, como isso foi possível? Antes de começarmos essa jornada emocionante de José, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história poderosa e inspiradora da Bíblia. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Parte 1. O jovem sonhador e a semente da inveja. José era filho de Jacó, também conhecido como Israel. Mas José não era um filho comum. Ele era o predileto de seu pai, o que despertava um forte sentimento de inveja em seus irmãos. E a cada dia, essa inveja aumentava. Para mostrar seu amor especial por José, Jacó lhe deu uma túnica colorida, que simbolizava esse favoritismo. Imagina o orgulho de José ao vestir essa túnica, mas imagine também o ciúme que isso causou em seus irmãos. A túnica era um lembrete constante de que ele era o preferido. E, além de ser o predileto, José tinha dons extraordinários. Ele começou a ter sonhos misteriosos, nos quais via seus irmãos e até mesmo seus pais se curvando diante dele. Ele compartilhou esses sonhos com sua família, talvez sem saber que isso só inflamava ainda mais o ressentimento de seus irmãos. No primeiro sonho, ele contou que todos estavam amarrando feixes de trigo, e o feixe de José se ergueu enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam em reverência. José dizia isso com um misto de inocência e confiança, mas seus irmãos interpretaram como arrogância e zombaram dele. A tensão era palpável. Seus irmãos começaram a se perguntar: como ele ousa pensar que será o líder sobre nós? Era como se, a cada palavra, José os provocasse sem perceber, e a inveja deles crescia, se tornando uma sombra sombria. Até que, em uma viagem para cuidar do rebanho do pai, eles decidiram que José precisava ser eliminado. Mas ao invés de matá-lo, eles viram uma chance de se livrar dele para sempre. Venderam-no como escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas. José estava prestes a perder tudo o que conhecia. Parte 2. O primeiro degrau na escuridão, a jornada como escravo. Levado para o Egito, José experimentou a dor da solidão e da injustiça. Ele, que um dia foi o filho amado, agora era um escravo em terras estrangeiras. Foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, um homem de grande influência. Mas, mesmo ali, José não deixou que o ódio ou a revolta tomassem seu coração. Ele trabalhava duro e, com o tempo, conquistou a confiança de Potifar, que o fez administrador de toda a sua casa. José parecia ter encontrado um lugar de paz em meio ao caos, mas o destino ainda tinha outras provas para ele. E foi então que a esposa de Potifar, impressionada com José, tentou seduzi-lo repetidas vezes. Mas José era fiel a Deus e a seu mestre. Ele a rejeitava, dizendo: como posso fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? A lealdade de José era firme, mas isso não a impediu de tramar contra ele. Em um último e desesperado ato, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. E o que aconteceu? Potifar, furioso, jogou José na prisão, sem sequer permitir que ele se defendesse. Parte 3. No fundo do poço, a prisão. Imagine José agora, de escravo a prisioneiro, confinado numa cela fria, sem esperança de justiça. Ele poderia ter perdido a fé ali. Poderia ter questionado por que Deus permitia tamanha dor. Mas, ao contrário, ele continuou orando e confiando. Na prisão, José conheceu outros detentos, e seu dom de interpretar sonhos logo chamou a atenção. 2 dos servos do faraó estavam ali, e ambos tinham sonhos perturbadores. José, com sabedoria, revelou o significado dos sonhos. Um deles seria restituído ao seu cargo, enquanto o outro seria executado. E, como predito, tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. Ele pediu ao copeiro que, ao ser libertado, se lembrasse dele diante do faraó. Mas o copeiro se esqueceu de José. Ele foi deixado na escuridão por mais 2 longos anos, até que o próprio faraó teve sonhos enigmáticos. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia decifrar o mistério, até que o copeiro lembrou-se de José. Ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó. Com confiança e sabedoria, José revelou: haverá 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome extrema. Devemos nos preparar. Impressionado, o faraó fez de José o governador de todo o Egito, encarregado de salvar a nação da fome iminente. Parte 4. A reviravolta final. O encontro com os irmãos. A fome se espalhou pela região, e não só o Egito foi atingido.
Na terra de Canaã, os irmãos de José começaram a sentir os efeitos da escassez e foram ao Egito em busca de alimento. Sem saber que José agora era o poderoso governador, eles se curvaram diante dele, sem reconhecer aquele que haviam traído anos atrás. José os observava, sentindo uma mistura de emoções. Ele testou seus irmãos para ver se haviam mudado. Em um momento de emoção, José finalmente revelou sua identidade. Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Seus irmãos, paralisados, esperavam sua vingança. Mas, ao invés disso, José escolheu o perdão, dizendo: não se preocupem, Deus transformou o mal em bem, para preservar a vida de muitos. José passou de um jovem sonhador a escravo, depois prisioneiro e, finalmente, governador do Egito. Cada dificuldade, cada traição, fez parte de um plano maior. Ele nos mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode transformar o sofrimento em bênção. É uma lição poderosa sobre perseverança, fé e perdão. Se essa história te inspirou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Quer mais histórias como essa? Fique ligado, porque temos muito mais. E deixe nos comentários o que você mais aprendeu com a jornada de José.